30 minutos, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão solene de posse, os vereadores Vilma Milling, Gilson Baifos, Wilson Furman, Lothar Holtz, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prágio Centeno, Wendel Carpes e Vacilvio dos Santos. Os trabalhos foram presididos pela vereadora Vilma Milling, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Wilson Furman, primeiro secretário. A senhora presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, convidou a senhora Selmira Milek Ferenbach, prefeita municipal, o senhor Pedro Tutenhag, para fazerem parte da mesa. Logo em seguida, a senhora presidente destacou as seguintes presenças: secretário municipal de Educação e Cultura, José Francisco Conceição, representante da Emater de Turuçu, senhora Mariane Silva dos Santos, comandante da 2ª Companhia da Brigada Militar, capitão Fábio Supo Mendonça e sargento Alves. Logo em seguida, a senhora presidente convidou a todos para, em pé, ouvir o hino nacional. Após a execução do hino nacional, a senhora presidente saudou os presentes e deu início ao ato de posse. Solicitou ao presidente eleito, Wilson Furman, para que, em pé, fizesse o juramento e assinasse o ato de posse, como presidente da Câmara, o qual, após fazer seu juramento e assinar o termo de posse, foi declarado empossado. Em ato contínuo, a senhora presidente solicitou ao vereador Lothar Holtz para que, de pé, fizesse seu juramento e assinasse o termo de posse como vice-presidente da Casa. Após o juramento e assinatura, foi declarado empossado. Logo em seguida, a senhora presidente passou a presidência ao vice-presidente e vereador Gilson Baifos, o qual solicitou à vereadora Vilma Milling para que, em pé, fizesse seu juramento e assinasse o termo de posse, como primeira secretária da Casa. Após o juramento e assinatura, foi declarada empossada. Logo em seguida, o vereador Gilson passou a presidência à vereadora Vilma Milling. A senhora presidente solicitou ao vereador Gilson Baifos para que, de pé, fizesse seu juramento e assinasse o termo de posse como segundo secretário. Após o juramento e assinatura, foi declarado empossado. A senhora presidente declarou empossada a mesa diretora que irá comandar o Poder Legislativo Municipal no ano de 2020, com a seguinte composição: presidente, vereador Wilson Furman; vice-presidente, vereador Lothar Holtz; primeira secretária, vereadora Vilma Milling; e segundo secretário, vereador Gilson Baifos. Logo em seguida, a senhora presidente fez seu discurso de despedida e, ao término de seu discurso, convidou aos novos membros da mesa diretora para que tomassem seus lugares e passou a palavra ao novo presidente, vereador Wilson Furman, o qual fez seu discurso de posse e, logo em seguida, o senhor presidente, atendendo ao dispositivo do regimento interno, suspendeu a presente sessão por alguns minutos para a escolha da comissão representativa. Retomando a sessão, o senhor presidente anunciou a comissão representativa, que ficou assim constituída: o presidente, vereador Wilson Furman; vice-presidente, vereador Lothar Holtz; primeira secretária, vereadora Vilma Milling; segundo secretário, vereador Gilson Baifos; e um membro, vereador Marlon Prágio. Em continuidade, o senhor presidente colocou em discussão e votação a escolha da comissão representativa, a qual, após de ser discutida, foi votada e aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente colocou a palavra à disposição dos presentes. Em continuidade, o senhor presidente colocou a palavra para a senhora Selmira Milek Ferenbach, prefeita municipal, para fazer o discurso de encerramento da presente sessão. E como não havia mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão com a comissão representativa a ser realizada no dia 14 de janeiro de 2020, às 9 horas. E, para constar, pediu para que se lavrasse esta ata, que, após de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 27 de dezembro de 2019. Vilma Milling, presidente, e Wilson Furman, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 2, 2020, da sessão ordinária do dia 3 de fevereiro de 2020. Ata número 2 de 2020. Aos 3 dias de fevereiro de 2020, às 15 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para a primeira sessão ordinária do ano de 2020.
Os vereadores Wilson Furman, Lothar Holtz, Vilma Milling, Gilson Baifos, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prajo Centeno, Wendel Carpes e Vacilvo dos Santos. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Wilson Furman, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Vilma Milling, primeira secretária. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou à primeira secretária para que fizesse as seguintes leituras. Ata número 52 de 2019, da sessão ordinária do dia 27 de dezembro de 2019, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Ata número 53 de 2019, da sessão solene de posse da mesa diretora para o exercício de 2020. Do dia 27 de dezembro de 2019, a qual, após lida, foi discutida e será retificada a próxima sessão. Ata número 1 de 2020, da sessão com a comissão representativa do dia 14 de janeiro de 2020, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente, cumprindo o dispositivo do parágrafo 3º do artigo 64 do Regimento Interno, solicitou aos líderes de bancada que entregasse as indicações dos membros das comissões permanentes. E, neste momento, suspendeu a presente sessão. Retomando a sessão, o senhor presidente informou o seguinte. Os indicados para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação foram os vereadores Alexandre Borchardt, Lothar Holtz, Vilma Milling e Wendel Carpes. Os indicados para a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos foram os vereadores Arlete Hartwig, Gilson Baifos, Marlon Tadeu Prajo Centeno e Vacilvo dos Santos. O senhor presidente informou que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 64 do Regimento Interno, as comissões permanentes deverão eleger, sobre a presidência do vereador mais idoso, o presidente, secretário e relator. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou o secretário e o relator. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que fizesse as seguintes leituras. Pedido de informação número 1 de 2020, subscrita pelo vereador Marlon Tadeu Prajo Centeno, o qual, após de lido, foi discutido e aprovado por unanimidade. Pedido de informação número 2 de 2019, subscrita pela vereadora Arlete Hartwig, a qual, após de lido, foi discutido e aprovado por unanimidade. Requerimento número 3 de 2019, subscrito pelos vereadores Arlete, Lothar, Vacilvo, Vilma e Wilson, o qual, após de lido, foi discutido e aprovado por maioria. Como nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia. E, de imediato, encerrou a mesma por não haver projetos em pauta. Os vereadores Vilma, Marlon, Gilson, Arlete, Alexandre e o senhor presidente utilizaram o espaço das comunicações. Como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para a primeira sessão ordinária a realizar-se no dia 10 de fevereiro de 2020, às 15 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse essa ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões, 3 de fevereiro de 2020, Wilson Furman, presidente, Vilma Milling, primeira secretária. Esta ata está em discussão. Em votação. Essa ata foi aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 1, 2020. Indicação número 1 de 2020. Ementa. É decreto. É decreto legislativo. Desculpa, decreto legislativo número 1 de 2020. Fica alterado o horário da sessão ordinária destinada às atividades normais do plenário e da outras providências. O presidente da Câmara faço saber que a Câmara Municipal de Turuçu aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica modificado o horário de funcionamento das atividades da sessão plenária, que passará a ocorrer nas segundas-feiras, às 17h30, e terá duração de 3 horas, podendo ser prorrogado por no máximo 1 hora. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 10 de fevereiro de 2020, Wilson Furman, presidente. Registra-se e publica-se. Vilma Milling, primeiro secretário. É isso?
Esse decreto está em discussão. Não, só para colocar, senhor presidente, os demais colegas vereadora também, pessoal que nos assiste no plenário, votei contra esse pedido que foi feito na semana passada e novamente voto contra, não em questão pelo horário, entendeu? É em questão pelo favorecimento a funcionários, né? E não estou justificando aqui todos, porque até o colega Gilson votou contra esse decreto que hoje está aqui na casa. Então, é em questão benefício aos funcionários. Por isso, eu voto contra. Porque, para mim, se a sessão fosse às 5, às 10, eu acho que até às 5 ou 7 horas, até ficaria melhor ainda para a população estar na casa e tudo, acompanhando e tudo. Mas este pedido aqui é em questão para favorecer ao funcionário público que está nessa casa aqui. Esse pedido não é em questão pela população pedir, pelo fulano pedir, não. É pessoalmente de colegas desta casa para ter benefício. Por isso eu voto contra e não concordo com isso. E quem sabe um dia ainda possa mudar essas leis que é onde o funcionário público ou exerce a função de vereador ou seu cargo, ou se não se afasta do seu trabalho durante os 4 anos, que nem nós temos 3 colegas vereadores, se afasta e volta depois, então. Porque senão fica difícil, e é em questão de favorecimento, combatimento de horário. Por isso eu voto contra. Obrigado, vereador. Em discussão. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao Fábio e ao Jardel que nos assistem, boa tarde. Então, eu votei contra, né, na semana passada, continuo sendo contra. O colega vereador Alexandre já colocou, né, infelizmente a Constituição permite que isso aconteça, né, basta ter compatibilidade de horários, para isso que está se mudando esse horário, né, para que os dois colegas que são concursados possam cumprir seu horário perante ao paço municipal, né. Dizer que é uma pena, né, pois em 2 anos não cumpriram seus horários perante ao seu concurso, né? E então vamos pedir nos próximos dias essa informação, né? Dizer que, apesar de ser contra, respeito esse pedido de mudança, pois é um direito de cada um. Eu mesmo já fiz esse pedido de mudança, né? Por isso eu sou contra o horário, mas respeito o pedido e o desejo dos colegas, né? Desejar, então, que, principalmente a vereadora Vilma, que nas segundas-feiras, então, volte a fazer visitas domiciliares, né? E que consiga, enfim, cumprir as metas dessas visitas. Dizer, então, que eu votei contra na semana passada e continuo sendo contra hoje. Obrigado. Em discussão. Em votação. Meu voto é contra, senhor presidente. Gostaria que o senhor colocasse em votação nominal, por gentileza, senhor presidente. Pode ser. Secretária Vilma. Meu voto é a favor. Vice-secretário, seu Gilson. O meu voto é contra. Seu Marlon. Eu voto contra. Wendel. Contra. Alexandre. Contra. Vassilvo. A favor. Arlete. Meu voto é a favor. Lothar. Meu voto é a favor. E meu é a favor também. Esse decreto foi votado pela maioria, então, a favor desse novo horário. Solicito à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 1, 2020, subscrito pelo vereador Wilson Furman. Indicação número 1 de 2020. Ementa. Dispõe sobre a colocação de canos na Rua 15, interior do nosso município. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador que subscreve esta requer que o Poder Executivo Municipal
que seja providenciada a colocação de 2 canos para o bueiro que atravessa a estrada, por ser uma curva estreita e por estar com um cano quebrado. Está trancando a água. Na rua 15, próxima à moradia do senhor Elton Rodrigues. Mais especificamente entre Palmeira e Picada Flor, interior do nosso município. Justificativa. Justifico a presente indicação, levando em consideração o pedido dos moradores da localidade e também para evitar possíveis acidentes com o acúmulo de água. Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 2020, Wilson Furman, vereador do MDB. Essa indicação está em discussão. Bom, caros colegas vereadores, também o pessoal que nos acompanha, o Fábio, o Jardel, uma boa tarde a todos. Tive andando por aquela região ali, entre a Palmeira, passando a Palmeira, mais próximo ali a Picada Flor, onde mora o Ivo Schultz, né? Eu conheço mais por Ivo Schultz ali. É quase a divisa ali, praticamente divisa com Pelotas ali. Então, é um bueiro que justamente acontece bem numa curva. E por modo disso, sei lá, ela além de estreita, ela ainda foi quebrada um cano. A patrola, ela alcançou, a lâmina pegou no bueiro e quebrou o cano. Então, ao mesmo tempo está quebrado para dentro e onde está entupindo. E formou um buraco ali. E como é bem numa curva. O pessoal ali, morador ali, próximo ali, eles já colocaram uma sinalização e para não ocorrer aí, de repente, aí, acidente, mas está sujeito a qualquer momento ali. É um lugar onde o pessoal vem segundo os moradores de lá, o pessoal corre muito ali. É um lugar que, né, de fácil acesso, então, assim, eles praticamente é um perigo constante. Se fosse feito, eu agradeceria aí a Secretaria. Obrigado. Em votação, essa ata foi aprovada por unanimidade. Como não há nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 17 de fevereiro de 2020, às 17h30.